Sejam todos bem-vindos e bem-vinda ao nosso encontro profético. O nosso encontro profético aqui no caminho para o teu sucesso. Nós ainda estamos vivendo o caminho para o teu sucesso. Nós estamos vivendo a semana das portas abertas. Você pode ter a plena certeza que o nosso Deus, ele já tem preparado portas grandiosas para te entregar, porque o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é justo, o nosso Deus, ele é um Deus de conquista. Você pode ter a certeza, se ele te chamou. Eu já te peço que você deixe o teu like, que você se inscreva, que você compartilhe essa mensagem. Compartilha essa mensagem. Quando você compartilha, você está abençoando a obra do Deus vivo Todo-Poderoso e está fazendo a obra junto comigo. Não queira só para você, abençoa também outras pessoas através de uma transmissão, através de um recado, através de uma mensagem que Deus manda entregar. Quando você faz isso, o nosso Deus, ele se alegra, porque você está fazendo literalmente a obra de Deus junto comigo. Você pode ter a certeza, do jeito que você quer sair dessa situação, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele quer tirar também milhares de pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele mandou te entregar uma palavra rápida, porque hoje é sábado, hoje nós terminamos mais cedo. Você pode ter a plena certeza que o nosso Deus, ele vai fazer mudanças. O nosso Deus, ele é um Deus de mudança, e tu pode ter a plena certeza. Quando nós lutamos, quando nós perseveramos, nada disso é em vão. Por quê? Porque nós vamos ter a nossa recompensa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. Em Jó 36:11, o nosso Deus, ele fala para você. Você pode ter a certeza, Deus indicou você aqui é milagre, prodígios e maravilha, que é o próprio Deus que faz para tirar você de qualquer tipo de situações, de qualquer tipo de problema. É o Deus dos milagres. O milagre vão acontecer. Você pode ter a certeza que nem o louvor que eu tenho, vai acontecer milagre. Tu pode ter a certeza que vai acontecer. O nosso Deus fala em Jó 36:11, ele fala: se vocês me ouvirem e me servirem, me ouvirem e me servirem, receberão, vocês acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em fartura. Isso é a promessa que Deus está mandando entregar para quem obedece. Para quem obedece, você pode ter a plena certeza que o nosso Deus, ele é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Ele fala: se vocês me ouvirem e me servirem, me ouvirem e me servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em muita fartura. Você pode ter a plena certeza que a promessa que Deus está te entregando, ele vai cumprir, ele vai cumprir. Ele estou falando, o nosso Deus, ele manda eu falar para você agora, nessa mensagem direta do trono do Deus vivo. Ele está falando em 2 Crônica 26:5. O nosso Deus, ele fala: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que é instruído no temor do Senhor. Enquanto ele buscava ao Senhor, Deus fazia ele prosperar. Você pode ter a certeza, o Zacarias, ele era um profeta, ele era um sacerdote, foi chamado por Deus para ser profeta, O profeta Zacarias foi um homem levantado pelo próprio Deus. Ele foi levantado pelo próprio Deus para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel no exílio da Babilônia. O sacerdote e profeta Zacarias, um dia o reinado desse homem, ele foi o reinado mais curto que teve na Bíblia Sagrada.
Por quê? Porque quando ele obedecia a Deus, o reinado dele andava, o reinado dele prosperava. Quando ele desobedecia a Deus, o reinado dele parava e era só problema, só situações constrangedoras de humilhação e de vergonha. O reinado de Zacarias, ele foi meio conturbado. O reinado de Zacarias, ele foi meio conturbado porque ele só vivia desobedecendo a Deus. Ele obedecia e ao mesmo tempo Deus levantava ele, o reinado dele, e depois ele desobedecia a Deus. Aí começava a vir os problemas, começava a vir as situações. A mesma coisa está sendo hoje e agora. Você pode ter a certeza, você foi o escolhido de Deus, você foi a escolhida de Deus. Nós temos que fazer o possível e o impossível para agradar a Deus, para obedecer às leis, os estatutos, os mandamentos dele. Por isso que às vezes vem problema, vem situações por falta de obediência. Às vezes você está aí pedindo, clamando, nós estamos fazendo de tudo, orando, e às vezes as bênçãos não vêm por causa da desobediência. O Zacarias, ele era assim, o reinado dele foi um reinado que Deus deu para ele, um reinado sem problema nenhum, mas ele começou a fazer o que não agradava a Deus. Ele se afastava do Deus vivo, ele voltava, se afastava, ao mesmo tempo ele faria do pecado e entrava no pecado de novo, fazia coisas que não agradavam a Deus. O reinado dele não continuou muita coisa não. O reinado, a Bíblia diz que o reinado de Zacarias foi só 6 meses. 6 meses ele reinou em Israel, porque ele fazia o que não era reto aos olhos do Deus vivo todo-poderoso. Ele não obedecia a Deus, e as bênçãos que enriquece não chegavam até Zacarias. As bênçãos que enriquecem, não acrescentadores, não chegavam até Zacarias, porque ele obedecia e ao mesmo tempo passava um tempo, quando Deus levantava o reinado dele, ele fazia o que não era reto aos olhos do Deus vivo, o reinado dele caiu de novo. Por isso que o reinado dele ficou em situações constrangedoras e ele só reinou 6 meses. Só 6 meses Zacarias reinou naquela época. E você pode ter a certeza, o tempo foi passando, eles foram ficando velho, o reinado ele perdeu, porque ele só ficou 6 meses em Israel, como rei de Israel. Ele só durou 6 meses, foi o reinado que durou menos tempo, foi o reinado de Zacarias, por causa da desobediência dele, o reinado que Deus deu para ele era um reinado que você não tem noção que Deus preparou para aquele homem, mas ele já entrou no reinado desobedecendo a Deus, fazendo o que não era reto aos olhos de Deus vivo, e o nosso Deus, ele perdeu. Você pode olhar e ele fala aqui em 2 Crônica 26, enquanto buscou a Deus perante o reinado de Zacarias, instruído no temor do Deus vivo todo-poderoso, enquanto buscava a Deus, Deus o prosperava. Enquanto ele estava na presença do Deus vivo, Deus prosperava ele. Quando ele saía, as bênçãos dele desapareciam, travava tudo, porque ele estava em desobediência. Tu pode ter a plena certeza. E o nosso Deus, ele fala aqui, Isaías, ele foi um sacerdote levantado por Deus para justamente fazer a obra na Babilônia, para levantar, para profetizar na vida daquelas pessoas que estavam no cativeiro, naquelas pessoas que tinham sido exilados para a Babilônia. E o reinado dele foi muito complicado. O reinado de Babilônia o reinado de Zacarias foi muito complicado, e os tempos se passaram, foram passando os tempos, e a promessa que Deus tinha dado para ele, porque ele é estéril, a mulher dele também é estéril, e eles tinham pedido um filho para Deus vivo, todo-poderoso, e aquele filho não vinha, as promessas dele não vinha, a promessa que Deus prometeu a ele não vinha, porque ele só vivia em desobediência, ele só vivia ali fazendo o que não era reto. Além dele perder o reinado, ele continuou ainda desobedecendo a Deus. Ele obedecia, desobedecia, e o tempo foi passando, eles envelheceram,
aconteceu até o dia, olha que Deus tinha uma promessa para ele quando ele era novo, porque ele era estéril e a mulher Isabel também era. Eles queriam um filho e não conseguiam ter um filho. E o tempo foi passando, ele desobediência, perdeu o reinado e ficaram velhos, foram envelhecendo. Teve um dia que ele estava num altar de incenso, queimando incenso, e apareceu um anjo. Deus enviou um anjo para falar com ele. O profeta, ele estava queimando incenso e apareceu um anjo. Deus mandou o anjo Gabriel e apareceu a ele e disse que Deus iria responder às orações que de tanto tempo eles pediram e Deus não respondeu por falta de obediência. O nosso Deus, o anjo falou para ele, o anjo Gabriel falou: Zacarias, eu vim aqui como mensageiro do Deus vivo Todo-Poderoso te falar que as promessas que você pediu, o nosso Deus, ele está respondendo, ele vai responder as tuas orações que você estava pedindo. O que o Zacarias estava pedindo era um filho e passou o tempo todo, muito tempo eles envelheceram e ele não recebeu. Quando eles ficaram velhos, que se posicionaram para a palavra do Deus vivo Todo-Poderoso, o nosso Deus mandou o anjo Gabriel, falando: fala para ele que eu vou dar o filho dele agora eu vou dar o filho dele. E o anjo apareceu a Zacarias, como ele continuou sacerdote de obediência, mas fazia a palavra, fazia a obra de Deus, e ele ficou ali queimando incenso, e apareceu o anjo Gabriel, falou: Zacarias, Deus mandou te falar que o que você pediu, a resposta da tua oração, ela vai vir agora, e daqui até o final do ano, você vai ter um filho, o Zacarias a si mesmo, velho, desobediente a Deus, obedecendo e desobedecendo, ele duvidou ainda, ele ainda não acreditou na palavra que Deus mandou pregar. A mesma coisa é hoje, não é diferente não. Nós damos às vezes a palavra do Deus vivo, as pessoas estão na desobediência, as pessoas às vezes não acreditam, não são todas pessoas, claro, mas às vezes as pessoas não acreditam, desobedece, anda desobedecendo, anda saindo dos caminhos do Senhor, entra para fazer para a obra do Deus vivo, depois sai, se afasta e ficam servindo aos deuses estranhos. Às vezes o nosso Deus, ele dá uma palavra aqui que você vai prosperar, ele te dá uma palavra de profecia que a tua empresa vai prosperar, que você vai sair dessa situação, porque o nosso Deus, ele usa para falar o que ele vai fazer. As pessoas não acreditaram. O que Deus está mandando falar para você agora é que o nosso Deus, ele tem coisas sobrenatural para você. Você tem que acreditar o que Deus manda falar. O anjo falou para Zacarias: a tua resposta, ela está descendo agora. Deus vai enviar e você vai ter um filho daqui para o final do ano. Ele não acreditou de novo. Por que ele não acreditou? Era um ano inteiro para a mulher dele ter grávida. Por quê? Aí foi que ele não acreditou mesmo, porque a mulher já era velha e ele também já tinha quase 100 anos. Então, que ele não acreditou, ele começou a rir do anjo. O anjo falou para ele: já que você não está acreditando, que Deus mandou falar para você, você vai ficar mudo, até esse filho ser gerado, porque o nosso Deus mandou essa mensagem para você, que é agora que você vai ter o que você pediu esse tempo todo, é agora, porque você se posicionou. Por que ainda naquela situação ele ainda deu risada e aí ainda duvidou? O anjo viu aquilo, que o anjo foi mensageiro para entregar a resposta e falou para ele: já que você está duvidando de novo, já que você não está acreditando de novo, você agora vai ficar mudo, por um ano tu não vai falar mais. Por quê? Porque você está duvidando da palavra do Deus vivo Todo-Poderoso. Aquele rapaz ali, o Zacarias, ele ficou
ficou mudo, porque Deus falou que a mulher dele ia ter neném, e ele não confiou mais porque já era um velho, porque passou o tempo todo e a promessa não veio, por falta de desobediência, à palavra sagrada do Deus vivo, por falta de acreditar, por falta de obediência, ele perdeu o reinado, porque foi um dos reis de Israel que menos reinou, foi ele, com 6 meses, foi 6 meses só que ele conseguiu reinar, porque ele só fazia coisas que não agradavam ao Deus vivo. Estava na presença de Deus, era sacerdote, era profeta, mas não estava obedecendo ao Deus vivo todo-poderoso. Ele não obedecia ao que Deus mandava os sacerdotes entregar, o que Deus falava com ele, ele não obedecia e ele ficou literalmente mudo. O anjo, para ir embora, falou: a única coisa que eu vou falar para você é que você tem que colocar esse nome nesse rapaz, o nome do teu filho que vai nascer. Vai ser João, o nome ele vai ser João. O nome dele, você tem que colocar o nome de João, que foi o próprio Deus que mandou para você colocar o nome dele de João. E você pode ter a plena certeza, ainda assim mesmo, ele não acreditou, mas daquele dia por diante ele não falou mais, ele ficou mudo, perdeu as cordas vocais, totalmente ficou mudo, não falou mais até quando o bebê gerou e o menino nasceu. Isso é uma advertência para as pessoas que estão aí, a pessoas que estão às vezes brincando, não acredita, você manda mensagem, você dá a mensagem e as pessoas não acreditam, fica que nem o Zacarias, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se entra, não sabe se obedece, não sabe se não obedece, imediatamente as bênçãos que enriquece e não acrescenta dores, ela vem através da obediência. Esse foi o recado que Deus mandou entregar hoje. Por que Deus está mandando esse recado? Porque Ele sabe, não são todas as pessoas, mas são milhares de pessoas que estão aí em desobediência, não sabe se sai, não sabe se fica, não desce do muro, não sobe no muro, fica em situações aí de dúvida, não tenha dúvida aonde você está se alimentando, porque é o próprio Deus que envia, é o próprio Deus que manda. Você tem que tomar posse, você tem que acreditar, você tem que perseverar. Olha que ele ficou, foi um ano, ele em desobediência, o reinado dele acabou e as bênçãos não vinham. Quando eles ficaram velhos, aí foi que Deus viu que eles estavam se posicionando, aí Deus mandou, mesmo assim eles não acreditaram. O Zacarias começou ruim, começou a dar risada, porque ele era velho, já com quase 100 anos, e a mulher dele com quase 90. Aí que eles não acreditaram mesmo. Aí Deus, já que Deus viu aquilo, falou: então fala para ele, anjo, que eles vão ficar mudos até o bebê nascer. Nós temos que vigiar 24 horas com obediência, com temor ao Deus vivo, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando você temor a Deus, quando você pratica a palavra, quando você busca o temor do homem e da mulher, não é ficar com medo de Deus, não. O temor do Deus vivo é você praticar a palavra dele. Pratica, que você vai ver mudanças grandiosas começarem a acontecer. Ele fala aqui em 2 Crônica 26, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que tudo instruído no temor do Senhor. Quando ele obedecia, Deus fazia ele prosperar, e buscou o Senhor Deus, e o nosso Deus. Quando ele começou a buscar Deus, Deus fez ele prosperar. Quando ele buscava, Deus prosperava. Ele começava a pisar na bola de novo. Às vezes não é só coisas materiais, não. Às vezes são sonhos, são projetos que você tem, às vezes são espirituais. Às vezes tem gente que me assiste aqui
que tem dinheiro, tem gente que são bacana, tem gente que tem valores, tem gente que tem. Às vezes não só é valores não, às vezes é espiritual. É espiritual. Você fica numa decadência na tua vida espiritual totalmente conturbada. Você tem sonhos de ter um casamento bonito, você ama uma pessoa e não consegue casar, você gosta de uma pessoa e não consegue estar junto, você consegue, porque isso tudo é espiritual. A decadência não só vem através de valores, não. O Zacarias, entrou em decadência porque ele era rei. E o reinado dele, quando ele obedecia, o reinado dele ia lá para cima. Quando ele desobedecia, caía tudo e ele passava por muitas situações constrangedoras. Agora está a mesma coisa, porque valores não adianta, porque valores não compra uma pessoa que a pessoa ama, que ama, valores não compra o teu amor, valores não compra o teu sentimento, não compra. Você pode até arrumar um quebra-galho aí, ficar com a pessoa para falar que está com alguém, mas a pessoa que você ama realmente, enquanto você estiver em desobediência a Deus, você não consegue ficar perto da pessoa, não consegue ficar com ela, porque isso aí é espiritual. Quanto mais você obedecer a Deus, mais Deus traz a pessoa para juntinho de você. Quanto mais você obedecer a Deus, Deus ele mexe, ele muda toda a história da tua vida, tanto espiritual como material. Nós temos que ficar literalmente debaixo da obediência do nosso Deus. As bênçãos que enriquece e não acrescentadores, ela vem através da obediência. O Zacarias, quando obedecia, o nosso Deus prosperava. Quando desobedecia, o nosso Deus desmoronava o castelo do homem. Ele era rei, ele não era qualquer coisa não. Ele era um rei bem sucedido, até que ele perdeu o reinado. Foi o rei que menos reinou em Israel, foi o Zacarias, por falta de obediência. A obediência a Deus, ela faz você ter um sucesso sobrenatural que você conta para alguém, ninguém acredita, através da tua obediência. Nós vamos ficar por aqui, porque hoje é sábado, tem que ser um culto pequeno. Se alegra aí, porque vai começar um sobrenatural na tua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua história. Deus manda entregar essas mensagens e às vezes as pessoas entram aqui, saem aqui, pensa que isso é conversa de crente, pensa que isso é conversa de qualquer tipo de pessoa. As mensagens que eu tiro aqui é da Bíblia Sagrada. E se você der crédito, se você acreditar, se você crer, o nosso Deus, você pode estar passando a situação que seja, o nosso Deus, ele muda qualquer história, qualquer história. Alegra-te, alegra-te, a glória da segunda casa vai ser assustadora se você tomar posse dessas mensagens. Não faça feito Zacarias, porque você vai envelhecer e você não vai ver a glória do Deus vivo. Zacarias, ele ficou velho e as bênçãos que eles pediam não chegou. Quando Deus viu que ele já estava muito velho, foi que Deus falou: agora eu vou provar para ele que quem faz isso sou eu. Agora eu vou provar para ele que ele vai acreditar agora, que sou eu que faço os milagres, prodígios e maravilha. Ele tinha 100 anos e a Isabel tinha 90 anos. O anjo desceu e Deus ainda mandou o anjo para comprovar que era ele que estava avisando. O anjo falou: Zacarias, a tua bênção que tu tanto pediu, ela chegou agora. Agora Deus mandou te enviar. Assim mesmo ele ainda debochou do anjo, começou a rir. O anjo falou para ele: já que você não acredita, você vai passar um ano mudo, você não vai falar mais.
A Bíblia diz que ele ficou um ano mudo até o bebê nasceu e eles colocaram o nome de João, que Deus já tinha separado aquele menino para ele, para fazer a obra. Se prepara para viver a honra dos céus na sua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Eu vou dar uma brecada por aqui, vou só fazer uma oração, porque tudo é possível ser mudado pelo poder da oração, e você pode ter a certeza, quando nós obedecemos ao Deus vivo, a situação ela muda. Se ouvires e me servires, se ouvires e botar em prática e me servires, acabarão os seus dias em prosperidade e seus anos em fartura. Isso é que o Deus vivo todo-poderoso está mandando eu te entregar agora, é ouvir, praticar e servir a Deus de todo o coração. O nosso Deus, ele nos vê, ele nos observa 24 horas, porque ele está com você aí agora, ele está vendo se você está crendo nessa mensagem que eu estou entregando ou não. Entra logo nos comentários aí e já declara aí nos comentários: eu tomo posse em nome de Jesus Cristo das minhas promessas. Toma posse, fala, porque palavras têm poder, tanto para amaldiçoar como para abençoar. Entra aí e já declara e toma posse da tua cura, do teu casamento restaurado, toma posse da tua vitória, toma posse aí dos teus empreendimentos, das tuas empresas prosperando, porque é Deus que vai fazer tudo isso, mas você tem que acreditar, em crer e perseverar e principalmente obedecer, porque tem gente que obedece um mandamento, o outro não vai, obedece um, o outro pula, obedece um, o outro pula. Não faça feito Zacarias, para somente começar a receber as tuas bênçãos quando você envelhecer. Aproveita agora que Deus está destruindo, Deus está te mostrando que Ele vai fazer um mover sobrenatural e vai derramar bênçãos sem medida na tua casa, nas tuas lojas, nos teus empreendimentos, nos teus negócios, nas tuas empresas. É promessa do Deus vivo, mas você tem que obedecer. O Zacarias, ele obedecia, desobedecia, ele obedecia, desobedecia e nunca chegou o que ele almejava, o que ele pedia, o que ele sonhava, por falta de obediência. Até o reinado dele, ele perdeu. 6 meses ele foi o rei de Israel que menos ficou. 3 meses ele perdeu o reinado por falta de obediência ao Deus vivo todo-poderoso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Eu vou fazer uma pequena oração de quebra de maldição. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo empecilho, todo atrapalho, toda falta de obediência. Eu cancelo em nome do Senhor Jesus Cristo, paraliso toda desobediência, paraliso em nome do Senhor Jesus Cristo todo empecilho, toda pedra de tropeço, todo atrapalho. Eu cancelo toda obra contrária, todo laço, todo passarinheiro, toda arma forjada. Eu repreendo todo empecilho que não deixa você prosperar, que não deixa você andar. Eu cancelo todo projeto, todo vínculo do inimigo. Eu paraliso toda obra satânica e eu digo: solta em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo broquel não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal vai te acontecer, praga nenhuma vai chegar à tua casa, porque aos seus anjos o Senhor dá ordem a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele segurará, para que não tropece com o teu pé e alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra,
cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu vou te livrar e vou te cobrir de honra. A vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma posse aí da tua vitória, toma posse da tua cura. Eu já declaro pela fé e profetizo cura na tua vida. Eu já declaro pela fé e já profetizo prosperidade, profetizo vida abundante, profetizo riqueza na tua empresa. Eu já declaro pela fé e profetizo o sobrenatural do Deus Todo-Poderoso te encontrando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. Toma posse da tua cura, do teu casamento restaurado, do teu relacionamento. Toma posse aí da tua cura, da tua vitória. Toma posse da libertação da tua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Ótimo domingo, ótimo sábado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo show do céu, com milagre, prodígios e maravilha, aqui no encontro profético, em nome de Cristo. Até lá, em nome de Jesus.